Olá, queridos, mais uma vez com vocês aqui, Pastor João Márcio, para darmos seguimento ao nosso estudo sobre relacionamentos familiares. Ontem nós terminamos de falar a segunda parte da palavra que nos chamava a atenção sobre o propósito de Deus com a família, e hoje eu quero começar uma nova palavra falando sobre recuperar a alegria de ser família. E quando a gente pensa nessa questão de recuperar, a palavra recuperar quer dizer que é algo que a gente tinha e que foi perdido. Muitas vezes eu converso com famílias, com casais e que estão em crise, passando por crise no casamento, na família, e eu faço essa pergunta: será que sempre foi assim? E na maioria das vezes o que eu escuto é não foi assim. Nossa família era uma família alegre, era uma família abençoada, mas algo aconteceu e trouxe transtornos e nós perdemos a alegria de sermos uma família. E eu queria chamar a sua atenção, eu quero dividir esse tempo nosso em duas palavras, e hoje eu quero concentrar falando da força do nosso passado, no sentido de ser um ladrão, né? O nosso passado pode agir como um ladrão de alegria na nossa família hoje, se não termos cuidado. E amanhã eu quero falar sobre a visão do futuro, de alcançar um futuro glorioso como família. Amém? Eu quero usar um exemplo bem interessante. Tem a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, capítulo 2, e o texto que nós conhecemos bem, que diz, era uma festa de casamento, no versículo de 1 a 5, Jesus está numa festa de casamento, e olha o que o texto nos fala. João 2, de 1 a 5. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Nós sabemos que o vinho, ele é um símbolo de alegria, queridos. O vinho é um símbolo de alegria. E quando o vinho acaba, aqui no sentido da Bíblia, está dizendo que a alegria acabou. Quantas famílias que vinham bem, que estavam felizes, realizados como família, em um dado momento chega a notícia, e a gente conversa e fala: olha, o vinho acabou, olha, a alegria acabou, eu não tenho mais alegria na minha família, não tenho mais alegria no meu casamento. Será que isso tem acontecido com você? Será que já aconteceu alguma vez? Ou será que está acontecendo nesse momento? Será que você tem perdido a alegria, sabe, com a sua família, com o seu casamento? Quando a gente fala sobre essa questão desses destruidores, então, da nossa alegria, e pensando principalmente que muitos desses destruidores de alegria estão ligados ao nosso passado, eu quero chamar a sua atenção, porque nós podemos transformar o nosso passado. O nosso passado é fixo. O nosso passado não tem como ser mudado. Aquilo que aconteceu comigo, com você no passado, não vai mudar. Mas a nossa perspectiva quanto àquilo que aconteceu conosco no passado pode mudar. E essa mudança de perspectiva pode mudar também o nosso sentido de ser família hoje. Tem um texto e uma história bem conhecida falando sobre José do Egito. E José do Egito é um exemplo desse. A história conta que José foi vendido pelos seus irmãos, tinha muita mágoa e ressentimento no seu coração. E enquanto ele nutria essa amargura no coração por causa dos irmãos, o seu passado doía muito, e a vida dele, até os filhos dele, né, o nome dos filhos que ele deu, tinha a ver com esse sentimento que estava no seu coração. Lá em Gênesis capítulo 42, versículos 6 e 7, olha o que a palavra de Deus diz. José era governador do Egito, e era ele que vendia trigo e todo ao povo da terra. Por enquanto os irmãos de José chegaram,
curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos, logo os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente. De onde é que vens? Respondeu eles, da terra de Canaã, para comprar comida. Olha só que interessante, José, ele tinha um sentimento de amargura. Quando ele viu os seus irmãos, muita raiva, muito ódio saiu do coração dele. Mas a palavra de Deus também diz que quando José tratou isso, quando José deixou esses sentimentos, essa amargura de lado, e deixou o perdão pelos seus irmãos entrar no seu coração, a sua história foi totalmente transformada, e a visão que ele tinha do passado também. Olha só, lá em Gênesis 45, versículo de 1 a 8, olha o que o texto diz. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali, e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e aproximam-se mais 5. Não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida como grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio que governa o Egito. Olha, querido, o passado de José não mudou. O passado de José continuava o mesmo, mas a sua perspectiva mudou. A forma que ele encarou o passado dele, o sofrimento, tudo que ele passou mudou. Agora não é mais os irmãos que são culpados por tudo aquilo, mas ele entendeu o propósito, a perspectiva dele mudou. O Senhor abriu o entendimento dele, e é isso que precisa acontecer conosco. Muito do que aconteceu no nosso passado pode estar prendendo, pode estar impedindo a alegria, ou pode estar roubando a nossa alegria nesses dias, meus amados irmãos. Eu quero dizer para você, o seu passado pode não mudar, o que aconteceu no seu passado pode não mudar, mas a sua perspectiva sobre isso pode mudar. Toda mágoa, ressentimento que tem marcado a sua vida nesse tempo pode ser retirado. Pode ser deixado de lado. Todo esse fardo que você tem carregado muitas vezes por causa desses acontecimentos do passado podem ficar para trás. Você pode se livrar disso. E eu quero dizer algo para você: o que vai abrir essa perspectiva, querido, é o perdão que vai ser liberado do seu coração. Decida hoje a liberar o perdão. Decida hoje a liberar as pessoas que machucaram, que feriram você no passado. Decida deixar de lado toda essa carga que você tem carregado, porque isso pode estar impedindo você de ser uma pessoa abençoada, de ser uma pessoa feliz e realizada no seu casamento e também na sua família. Não permita que o seu passado venha trazer essa perspectiva, mas busque em Deus, entre em Deus. Assim como José fez, procure no Senhor essa nova perspectiva. Eu tenho certeza que Deus vai te dar. Amém? Amanhã eu quero falar um pouco com você a respeito de visualizar um futuro glorioso. O que Deus quer para nós, querido, é uma família abençoada. É um sentido de alegria, que você possa recuperar essa alegria na sua casa, na sua família. Amém? E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero clamar ao Senhor nesse momento pela sua vida e pela sua família, para que Deus te dê condição. Não fique preso no passado, não fique preso no passado, mas permita o Senhor transformar a sua perspectiva e te dar uma nova visão daquilo que o Senhor tem para você, não só no presente, mas no futuro cheio de bênção. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero
a abençoar cada um dos meus irmãos que aqui estão nos ouvindo nesse momento, abençoar a sua família e o seu futuro, em nome de Jesus. Amém.